Fala rapaziada, tudo tranquilo? Hoje eu quero trabalhar um pouquinho aqui com vocês, dividir um pouquinho de trabalho aqui com relação ao fogo primitivo e tem a ver com hand drill, ok? É o fogo que você usa uma tabuinha de uma determinada madeira, uma haste, né? Um fogo primitivo feito dessa forma aqui, ó, com as mãos. Eu quero dividir um pouquinho da dificuldade, a escolha da madeira e de como essa técnica que ela é eficiente desde que você compreenda como a coisa toda funciona e o quanto que ela dá trabalho, tá? Na verdade, ela passa uma ideia de que você tem que ter muita força, mas na verdade é técnica, é unicamente técnica e o conhecimento adequado, né? Por exemplo, hoje está um dia muito frio aqui em Curitiba, existe alguma umidade relativa aqui no ar, mas o ar está um pouquinho mais seco do que ele costuma estar, então isso vai influenciar também. Então eu tenho as minhas pecinhas, eu testei várias tabuinhas, né? Tem algumas que eu uso aqui para o bow drill normal, com arco primitivo, e eu fui testando as madeiras, né? Até encontrar uma madeira que fosse confortável o suficiente para a força que eu preciso despender para criar a brasa com o hand drill aqui. Então a gente vai conversando, eu vou fazendo aqui o processo todo e a gente vai conversando. Já deixei meu ninho pronto aqui, fiz um pouquinho de maravilha, estou usando um pouquinho de musgo aqui, para assim que eu conseguir produzir a brasa, eu vou alocar aqui no meu musgo, aqui no meu ninho feito aqui com capim, e a gente vai ver se vai dar certo isso aqui. E vamos lá então. Para essa parte inicial aqui, é o básico que a gente já conhece, né? Eu tenho um furo iniciado exatamente aqui, o corte, e eu atritei a madeira ali. Para iniciar um novo furo, eu preciso ter a madeira correta, né? Encontrar a madeira correta e fazer um primeiro furo e a queima da madeira inicialmente, né? Com a broca e nesse caso aqui com hand drill, né? Com a broca e a mão. Então a escolha da madeira correta, ela passa por um processo de tentativa e erro, né? Isso aqui você só vai descobrir tentando e testando as madeiras. Eu testei várias tabuinhas até encontrar uma que fosse a intermediária, com o conforto necessário para que eu fizesse um determinado esforço aqui, sem despender muita energia, né? Porque é questão de você dosar corretamente a força. Se a madeira for muito dura, você não vai ter fricção suficiente aqui na mão para fazer o processo todo acontecer. Eu vou começar a queima da madeira aqui. A ponta da broca, ela ainda está do jeito que eu gosto, mas assim que eu fizer o corte lateral aqui para recolher a brasa, eu vou dar uma desbastada aqui e vou deixar a madeira mais crua. Inicialmente, então, eu vou começar bem devagar. Eu costumo molhar minha mão também, com saliva mesmo. Acabei de lamber minha mão aqui, ó, para aumentar um pouquinho o atrito aqui, ó, na vara, tá? Então, inicialmente, você começa bem devagar, não precisa ser uma coisa muito rápida. É só para começar a marcar a madeira e dizer para a broca aquilo que você quer que ela faça. Inicialmente não é interessante que você gaste muita energia. Pronto, já marquei a madeira. O fato da madeira ser a correta também me ajuda nesse processo aqui, ó, de criar o entalhe para que a brasa venha cair exatamente onde eu preciso que ela caia. E aí que entra também uma ferramenta adequada, né? Uma faquinha aqui com uma serrilha. Nesse caso eu gosto muito dessa faca da Rapala, que foi feita para limpar peixe, mas cai como uma luva para esse trabalho aqui. Eu costumo fazer esse corte então até o meio do buraco, tá? Tô deixando ele bem à vista, e ele transpassa aqui, ó, a madeira totalmente, tá? Eu gosto de transpassar a madeira totalmente, assim, para aumentar o fluxo de oxigênio aqui, facilitar a caída da brasa ali, e o oxigênio já interagir, né, para fechar o triângulo do fogo.
tiver o domínio do triângulo do fogo, não entender como esse processo funciona, fatalmente você pode não conseguir obter o êxito nisso aqui. É muito importante que você entenda o triângulo do fogo. Eu vejo alguns alunos e algumas pessoas às vezes tentando fazer o fogo primitivo com essas peças aqui, e muitas vezes não conseguindo, justamente porque detalhes como o triângulo do fogo não estão corretos. Então é muito importante que você venha a compreender isso. Então eu vou iniciar aqui o processo. Eu vou mudar a posição do meu corpo para trás aqui para facilitar o visual. Não vou nem colocar um negocinho aqui para coletar a brasa. Vou fazer de uma forma diferente, só para exemplificar isso aqui, esse videozinho. E vou começar. De início, pode ir bem com calma. Deixa eu só desbastar aqui, como eu tinha dito para vocês. Eu vou deixar a ponta da broca aqui inicialmente crua, do jeito que eu gosto, para que ela realmente gere o atrito que eu estou esperando, o atrito que eu estou buscando aqui. Costumo dizer que esse é um processo, né, que serve inclusive para trabalhar a tua persistência, a tua calma, o teu autocontrole, porque você tem que iniciar o processo com bastante calma. Vou iniciar agora, molhar um pouquinho a minha mão aqui com saliva para agarrar um pouquinho melhor a broca. Inicialmente é isso aqui, ó. Você vai iniciar o processo com calma, para inicialmente gerar calor aqui na madeira. É só isso que a gente quer inicialmente. Mais à frente, você vai jogar um pouquinho mais de força. Vocês vão ver que eu vou mudar a posição do corpo. Vou jogar o corpo um pouquinho mais para cima. Ó, sumi um pouquinho da imagem, né? Joguei o corpo um pouquinho mais para cima. E agora que eu já estou percebendo que está tendo um pouquinho de calor ali, ó, tá vendo que está saindo uma fumacinha bem tênue, aí eu posso começar a jogar um pouquinho mais o peso do corpo aqui. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera, eu já estou gerando um calor ali, que eu quero tentar mostrar um pouquinho mais a posição do corpo. Estou um pouquinho mais na vertical aqui, e jogando o peso do corpo agora, ó, em cima da broca. Agora eu posso aumentar um pouco a fricção, ó. Quanto mais tempo você aguentar aqui, melhor vai ser a tua brasa ali. Obviamente isso demanda força no final, para você não perder o serviço. Vamos ver se deu certo. Com a minha brasa ali, estou com o meu ninho preparado aqui, e vou usar meu próprio canivete aqui, ó. Olha a minha brasa aqui, ó. Pode ser vista, né? Então, com todo cuidado, vou jogar essa brasa aqui. Acho que dá pra ver, né? Vamos lá de novo. Já fiz mais de um furo. Olha a quantidade de furo que eu já fiz aqui. Então, o processo é esse mesmo. Vou iniciar novamente aqui com muita calma a queima aqui da madeira, né?
para aquecer o local ali, depois eu mudo a posição do corpo. É muito interessante mostrar o quanto que pode ser complexo utilizar essas técnicas primitivas. Veja que eu estou num ambiente controlado e um pouco de umidade relativa, talvez um pouco de umidade nas peças, também esteja interferindo aqui no produto final. É interessante mostrar o processo todo, né, até você acertar. A gente muitas vezes, né, como bushcrafters e instrutores, professores, a gente tem mania de colocar aquele vídeo que deu certo, né, produto final dando certo, e muitas vezes se omite de colocar, de mostrar a realidade da coisa, que até você chegar naquele vídeo bonitinho, você tem que furar muita tábua, tem que cansar muito. Porque o processo real é esse. Então vamos lá. Vamos lá para mais uma tentativa de furar a madeira aqui, fazer o nosso fogo hand drill, né? Fogo com as mãos. Então eu vou marcar a madeira novamente aqui, só iniciar a queima dela. É mais ou menos aqui que a coisa toda vai acontecer. Então agora eu vou fazer aquele Vzinho, aquele corte que vai direcionar a minha brasa para o local onde eu quero. Já é a minha 7ª tentativa e o processo é esse mesmo, tentativa e erro. Lembrando que a umidade relativa do ar ela vai interferir muito na obtenção, no êxito ou não do fogo aqui pelo método do hand drill. E aproveitando um pouquinho o link, né, da meteorologia, enquanto eu começo a fricção aqui inicial, eu vou dando uma explicada nisso. Você pode ter 100% de umidade relativa no ar, né? Quando você tiver 100% de umidade relativa, na verdade o que acontece é que você está com a atmosfera saturada de vapor d'água. Vapor d'água e umidade relativa são coisas muito distintas, muito diferentes. 4% de vapor d'água na atmosfera equivale a 100% de umidade relativa. É isso que acontece. Isso é importante para o nosso fogo, para a obtenção do nosso fogo, se tiver uma floresta, por exemplo. Porque se a atmosfera estiver saturada, se tiver um nevoeiro, por exemplo, não vai ter um fogo, não vai ter as condições ideais para fazer o fogo. Muitas vezes não precisa estar saturado, não. Você só precisa ter um pouco de umidade relativa para as condições já não serem as ideais. É assim que o processo todo funciona. Parece que tem alguma coisa errada aqui na minha peça. Não estou tendo a fricção, não estou tendo a fricção correta aqui. Eu já percebi aqui que ele deu uma vitrificada, então é muito importante que você elimine essa vitrificação aqui, tanto do buraco quanto da ponta da broca que você está usando. Se vitrificou um pouquinho, você vai lá com a tua lâmina e elimina isso. Isso aqui é atrito, aqui que é calor. Você não quer vitrificação. Vamos lá de novo. Agora talvez tenha melhorado um pouquinho.
Tem um pouquinho de brasa já. Vamos ver se eu já tenho o suficiente. Opa! O ideal é que você coloque a folha, né? Eu não coloquei. Deixa eu ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Eu tenho fogo, chama. Finalmente eu consegui fazer o fogo com o método do hand drill. Não é um processo nada simples de ser feito. Ó, facinho de você perder a chama, inclusive. Mas tá aí. Esse é o método do hand drill, feito em casa. Ambiente teoricamente controlado. Eu demorei algumas vezes e somente nesse furo aqui, ó, eu consegui obter o êxito. O que deixa bem claro aí que não é um método tão simples de ser executado, mas é possível. Eu tô bem cansado, bem esgotado, porque eu tive que tentar algumas vezes, mas tá aí. O que eu gosto de mostrar é a realidade da coisa toda, tá? Ele não é tão simples quanto às vezes a gente imagina que ele seja. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Agora deixa eu apagar esse fogaréu aqui.